Por que pacientes continuam com dor mesmo estando em tratamento? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata do A Quem Doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E para responder essa pergunta aqui, eu separei 14 tópicos para te explicar porque a maioria dos tratamentos oferecidos por profissionais da saúde não estão funcionando para pacientes com dores crônicas. Para esclarecer esses aspectos, a gente precisa passar pela história do tratamento da dor. A história onde existia uma teoria de René Descartes, onde basicamente você tinha uma lesão no dedo, uma ferida, um corte muito básico com a faca, cortando uma carne, por exemplo, e essa ferida geraria um estímulo chamado nocicepção, e esse estímulo ascenderia, né, subiria pelo córtex, esse estímulo subiria pela medula, né, e quando chegasse lá nos centros cerebrais superiores, eles fariam sinapses inibitórias com alguns interneurônios e aí o cérebro detectaria ameaça e você teria um reflexo de retirada. Então, segundo a história do tratamento da dor, a dor só poderia vir desse fenômeno chamado nocicepção, né? E por muitos anos, as faculdades de medicina, as faculdades de fisioterapia ensinaram dor a profissionais através desse mecanismo neurofisiológico. Com a descoberta da neurociência, os avanços nas pesquisas relacionadas à neurociência, foram sendo descobertos novos mecanismos neurofisiológicos de dor. Entre eles o neuropático, quando há lesão do sistema nervoso somatosensorial. Então, basicamente, você teve uma fratura por avulsão do tornozelo depois de um acidente automobilístico, e essa fratura foi forte o suficiente para gerar uma laceração do seu nervo tibial, do seu nervo fibular, e você evoluir com dor nos pés crônica, recorrente, com vários escapes ao longo do tempo, e você se pegar com um paciente que tem 15 anos de dor no pé e as pessoas estão tentando tratar de acordo com aquele primeiro mecanismo que eu acabei de explicar, o mecanismo nociceptivo, quando na verdade o mecanismo ele é neuropático. Ainda com os avanços da neurociência, foi evidenciado um novo mecanismo neurofisiológico de dor, onde não havia lesão do sistema nervoso somatosensorial. Por exemplo, o paciente não tinha uma doença descoberta como a diabetes, que geraria uma neuropatia diabética. O paciente não tinha lesão no tecido evidenciada por exames de imagem, por testes provocativos, mas mesmo assim existia um processamento anormal do sistema nervoso e esse processamento anormal foi identificado como um padrão de dor chamado nociplástico. Dentre esses três mecanismos neurofisiológicos de dor, existem ainda várias subcategorias de dor. Por exemplo, no mecanismo nociceptivo, eu tenho a dor química inflamatória, a dor química não inflamatória e a dor por manutenção tecidual. No mecanismo neuropático, eu tenho um mecanismo neuropático central e periférico. No mecanismo nociplástico, eu tenho um mecanismo nociplástico aumentado ou verdadeiro. Ainda tenho uma oitava subcategoria de dor crônica que a gente chama de dor de origem indetectável, raríssima, mas já documentada na literatura científica. Todos esses mecanismos e subcategorias que eu acabei de te explicar, eu estou contextualizando um cenário onde a gente estudou dor crônica de uma forma completamente diferente, de uma forma mais atualizada. Então, a grande chance de você buscar um profissional de saúde e ele não saber dessas informações, existe essa grande chance, e você continuar sendo tratado segundo aquela teoria. E como que você vai descobrir isso, você paciente leigo? Muito simples. Você está com a dor em qualquer lugar do corpo. Qualquer lugar do corpo.
Se essa dor já passou de 3 meses e você não se recuperou, você tem um processamento anormal do sistema nervoso central. Pode não ser só um processamento anormal, pode ter mais coisas, mas com certeza você já tem alteração na estrutura, na forma e na função do sistema nervoso central, evidenciada, por exemplo, através de uma ressonância magnética funcional com hipertrofia do córtex cingulado anterior, das áreas M1, das áreas S1, da área do córtex cingulado, da área da amígdala, da área da ínsula, hipertrofia ou atrofia, aumento do funcionamento ou redução do funcionamento. E é bem verdade que 95% do sistema de saúde não faz uma ressonância magnética funcional no cérebro de uma pessoa que está com dor crônica no ombro há mais de 3 meses, ou de uma pessoa que está com dor crônica no quadril há mais de 3 meses, de uma pessoa que está com dor lombar, cervical, torácica e joelho há mais de 3 meses. Como que você descobre isso? Se você tem dor em um lugar por mais de 3 meses e a pessoa está só tratando o lugar, seu tratamento está errado. Eu sei que é senso comum, dói meu ombro, logo o problema está no ombro. Eu sei que é senso comum, dói meu joelho, logo trate aqui meu joelho. Fortaleça meu joelho, alongue seu joelho. Verdade ou não? É senso comum. As pessoas acham que o problema está no local que dói. Mas, quando a gente passa de 3 meses, existe um aprendizado associativo, onde nós pareamos em áreas do nosso cérebro como se fossem ímãs de geladeira, comportamentos nos momentos que temos dor. Por exemplo, um comportamento de evitação. Você acabou de torcer o tornozelo, você teve um entorse, seu pé virou, e para não cair no chão e sofrer um acidente mais severo, você automaticamente desarmou o joelho para que sua queda fosse atenuada pela flexão do cotovelo. Pegou aí? Sabe naquele momento que você está andando no passeio e você pisa em falso, seu pé vira e automaticamente ele volta, sem você planejar o retorno do seu pé? Pois é, esse é um ajuste antecipatório de um sistema nervoso central íntegro, regulado pela função cerebelar. Naquele momento que o seu tornozelo vira, há um estiramento da musculatura fibular na lateral da sua coxa. Esse estiramento da musculatura do fibular gera um reflexo miotático na musculatura do fibular que despolariza canais de cálcio e ascende até o cérebro. E aí o ajuste cerebelar acontece fazendo uma contração imediata da musculatura do fibular, retornando seu pé para o eixo para prevenir que você venha a ter o entorse. Mecanismo este que só acontece em pessoas que têm um sistema nervoso central íntegro, que tem um processamento adaptativo funcional, o que não acontece numa pessoa que tem dor há mais de 3 meses. Essa pessoa, que eu dei o exemplo com dor no tornozelo, ela começa a ter uma plasticidade mal adaptativa do sistema nervoso central. Então, o funcionamento daquelas vias que vão avisar para o cérebro que é para detectar ameaça estão atrasadas, estão disfuncionais. Portanto, o reflexo miotático ele não é mais tão eficiente, fazendo com que você não retorne o seu pé para evitar aquele entorse. Aquele entorse passa a ser tão severo que ao invés de romper o ligamento talofibular anterior, calcâneo fibular e por aí vai, ele é tão severo que ele arranca o osso do seu tornozelo, que a gente chama de maléolo, e faz uma fratura por avulsão. Você então é classificado num diagnóstico muito específico chamado trauma, que em 3 meses vai entrar num outro diagnóstico chamado trauma em recuperação. Esse trauma em recuperação, a depender de como você é informado psicologicamente falando pelo profissional que você procura para tratar seu tornozelo, você começa a gerar essa plasticidade mal adaptativa. Aí o que é que acontece? Passou 3 meses, o ligamento está íntegro, a cirurgia para fixação, vamos dizer assim, esqueci o termo agora, do maléolo na área da fíbula, na área da tíbia que você fraturou, se for maléolo medial, se for maléolo lateral, já aconteceu, você já passou do tempo de cicatrização, só que você continua pisando em falso, você continua não jogando o peso do corpo adequadamente naquele tornozelo, naquele pé, você continua com medo de descarregar o peso do seu corpo, você continua com dor. A partir desse momento, o problema não está mais no seu tornozelo.
O problema está no comportamento de evitação, o problema está na sua percepção de autoeficácia, do quão seguro o seu tornozelo está para você jogar o peso do corpo com confiança, e para isso precisamos de 1. Normalização do sistema nervoso. 2. Dessensibilização sistemática. Exposição extremamente gradativa aos movimentos mais temidos por você. Eu estou dando um exemplo de tornozelo para ficar didático para todos vocês. Mas esse caso poderia ser uma pessoa com dor crônica na cabeça, por diagnóstico de enxaqueca. Poderia ser uma pessoa com dor crônica no ombro, por diagnóstico de tendinopatias do manguito rotador. Poderia ser uma pessoa com dor crônica no joelho, por diagnósticos de condropatia patelar, ou nos pés, com diagnósticos de fascite plantar, esporão de calcânio, artrose de coluna, hérnia de disco cervical ou lombar. Faz sentido para vocês? Então, por que a abordagem em normalização do sistema nervoso e dessensibilização sistemática não muda a depender das articulações afetadas pelos pacientes? Não muda porque o objeto de estudo é o mesmo. O sistema nervoso central, o organismo humano que funciona da mesma maneira, guardadas as devidas proporções de condições reumatológicas, por exemplo, no lúpus eritematoso sistêmico, no HTLV, na artrite reumatoide, o funcionamento pode ser um pouco mais grave, vamos dizer assim. Pode ser um pouco mais difícil de manejar, mas em outras situações, independente do seu diagnóstico, a nossa abordagem basicamente vai ser a mesma. E entendido todo esse cenário e contextualizando todo esse cenário da história do tratamento da dor crônica e entendendo todas essas subcategorias que eu acabei de falar, existem estudos que chamamos preditivos. E você vai entender por que eu estou falando tão tecnicamente com você agora. Você soube por aí que sua avó, seu tio, seu irmão teve uma dor na coluna e foi tratar com acupuntura, e em 3 meses de acupuntura, fazendo 3 sessões por semana, ele melhorou em 3 meses. Quando a gente pega 3.000 pessoas com a mesma condição do seu tio, do seu vizinho, do seu avô, do seu pai, e divide em 4 grupos, um grupo, todos esses 4 grupos vão receber a mesma técnica de acupuntura, a mesma técnica de osteopatia, a mesma técnica de pilates, do que você quiser. Estou sendo apenas didático. O primeiro grupo, 25% dessas 3.000 pessoas, vai te chamar de herói. Vai indicar a família toda para você, porque eles melhoraram sensivelmente com a sua técnica. O segundo grupo, de 25%, ele vai melhorar, mas vai ser uma melhora tão substancial que se eles soubessem que essa seria a melhora obtida com seu tratamento, eles não pagariam pelo mesmo. O terceiro grupo vai ficar inerte, nada vai mudar com o mesmo tratamento recebido. O quarto grupo ele vai piorar e não vai querer te ver mais nem pintado de ouro. Em ciência, em metodologia científica, chamamos isso de true mean effect, um fenômeno que basicamente, quando você pega uma amostra populacional, você vai ter um grupo de pacientes que melhoram, um grupo que piora, um grupo que melhora muito pouquinho e um grupo que fica igual. O que esses estudos preditivos e de derivação fazem? Eles pegam as características dos grupos que melhoraram, independente se o mecanismo neurofisiológico predominante da dor daquele paciente seja noceptivo, neuropático ou nociplástico, e anota num papel todas as características dos grupos que melhoraram com sua intervenção. O grupo que piorou, eles anotam todas as características do grupo que piorou. E eles criam RPC, CPRs, na verdade, que a gente chama de Clinical Prediction Rules, regras de predição clínica de sucesso terapêutico ou de insucesso terapêutico. E baseado nas características comuns dos pacientes que melhoraram, a gente tem um fator preditivo para identificar se o paciente que está na sua frente terá sucesso terapêutico com a sua intervenção ou não. Ficou claro agora para vocês? Então, o grupo que piora também tem somada a reunião de suas características clínicas. E essas características clínicas predizem um sucesso terapêutico. Então, quando a gente pega um paciente com dor crônica e avalia esse paciente e interpreta aquela avaliação, anamnese, história pregressa, exame físico, neuromúsculo esquelético, entrevista motivacional, questionamento socrático, nós identificamos
várias dimensões da vida dele, o contexto dele, a esfera biológica, a esfera psicológica, a esfera social, a esfera de trabalho, a dimensão de relacionamentos afetivos, familiares, e a gente começa a entender quem é aquele ser humano com um diagnóstico que na maioria das vezes é fajuto, que está na sua frente. Aquele ser humano, ele acredita estritamente naquele diagnóstico. E você não tem a função de, vamos dizer assim, quebrar a crença dele. Você tem a função de entender a visão do paciente. Para pegar uma janela onde ele te deu o benefício da dúvida, para que você possa ressignificar aquilo que o paciente acredita, não com explicações, mas com experiências. Experiências de movimento, experiências de questionamento reflexivos, para o paciente começar a se escutar. O paciente passa por diversos profissionais e ele fala, mas não entende, não escuta o que sai da boca dele. E muitas vezes a gente precisa de um resumo do que o paciente está falando para você pegar a história do paciente na curva, entre muitas aspas, para ele ver quão desconexo é o discurso dele e quão não baseado no que ele acredita esse discurso é, mas sim baseado no que ele ouviu de diversos profissionais extremamente despreparados para lidar com condições musculoesqueléticas de difícil manejo. Beleza? Então vamos lá. Por que que os pacientes continuam com dor mesmo em tratamento? Item número 1. Existem tratamentos que funcionam e existem tratamentos que não funcionam. Como que eu distingo eles? Os tratamentos que funcionam, eles já foram provados através de um tipo de pesquisa chamado ensaio clínico randomizado. O ensaio clínico randomizado vai pegar aquela técnica, acupuntura, osteopatia, pilates, exercício físico, etc., e vai comparar com placebo, com alguma coisa que já é documentada que não funciona, ou comparar com wait and see, esperar e ver, observar o paciente, para saber o que a história natural daquela doença vai trazer para aquele paciente. Porque, por exemplo, se o paciente teve uma crise de coluna agora, ele não precisa de tratamento nas próximas 72 horas a 10 dias. Porque nas próximas 72 horas a 10 dias, automaticamente 60% dos pacientes de crise de coluna, eles vão começar a entrar em remissão e vão melhorar naturalmente, sem precisar de intervenção. Quando você começa a dar intervenção, muitas vezes você atrapalha a história natural do paciente. Desculpe, não posso disponibilizar os artigos, vou ter que parar para procurar os artigos para dar para você. Não, vai lá na PubMed, busca os artigos, traduz no Google e um abraço, beleza? Então, a gente precisa entender que às vezes mexer no paciente pode atrapalhar a história natural dele, ok? Então a gente precisa saber quando mexer e quando não mexer. Tratamentos que não funcionam para dor crônica, estou falando só de dor crônica, tá? Aquela dor que já passou de 3 meses. A dor que passou de 3 meses, que já tem uma alteração na forma e na função do cérebro, ela comumente é um sinal de que algo está errado. Ela não é uma doença propriamente dita, apesar de que, de forma documental, a IASP já categorizou a dor crônica como doença. Eu acredito que a IASP não está errada. Existem condições de dor crônica que já se tornam uma doença de fato. Mas quando a gente fala que a dor é um sinal, é porque até quando ela é doença, ela não está sozinha ali. Ela está com uma série de alterações no padrão de pensamento, no padrão de emoção e no padrão de comportamento. E a gente não consegue mexer só na dor. Então, na verdade, a dor vai ser a coisa mais difícil da gente tratar. E vai ser a coisa que mais vai demorar de começar a diminuir, de começar a entrar em remissão. O que a gente vai fazer, na verdade, é entender as principais influências daquela dor para tratar as comorbidades ao redor. E quanto menos comorbidade, menos drive, menos aferência para o sistema nervoso central disfuncional desse paciente, ele vai sofrer. E aí a gente vai ter espaço
para a dor reduzir. Então, primeiro, a gente combate a rigidez, a gente melhora o estilo de vida, a gente melhora o comportamento de evitação, para depois aquele sistema nervoso começar a entender, ó, eu não preciso me sobrecarregar mais, eu posso diminuir a dor desse paciente, eu posso liberar analgésico para esse paciente, beleza? Então, segundo, ainda no primeiro ponto, tratamentos que não funcionam, a gente tem que começar a distinguir o que é um tratamento passivo e o que é um tratamento ativo. Às vezes parece baboseiro o que a gente está falando aqui, às vezes parece que a gente está repetindo demais a mesma coisa, mas eu parei para analisar o meu Audience Insights aqui do Instagram e eu percebi que nos últimos 30 dias, 7.000 seguidores novos entraram na nossa conta. Então, por mais que você que já está aqui há muito tempo acredite ou até mande mensagem, pô, mas você só fala de hérnia de disco, pô, mas você só fala disso, na verdade, querido, que bom que você já ouviu o que eu tenho para falar. Eu não estou mais falando com você especificamente. Eu estou falando com novas pessoas que estão me conhecendo agora através dessa live, através desse conteúdo. Então, fica aí a dica para os profissionais da fisioterapia que acham que estão sendo repetitivos. Todos os dias existe uma migração onde você ganha e perde seguidores, segundo o algoritmo das redes sociais, e você está sempre falando para pessoas novas. E quando se trata de pessoas novas, por mais que pareça repetitivo para você, não é repetitivo para aquela pessoa nova. E às vezes quando a pessoa está te escutando há muito tempo, ela precisa ouvir você falar aquela mesma coisa de uma maneira diferente para a ficha virar nos ouvidos dela. E aí ela realmente começar a jornada de mudança de comportamento. Então vamos nessa. O que é um tratamento passivo? É um tratamento onde você recebe a técnica do terapeuta. Caio, como assim? Se você está em crise de coluna, dor lombar irradiada para a perna, e você simplesmente deitou numa maca e recebeu ozonioterapia, você pode até melhorar, mas vai ser por 72 horas a uma semana. Não vai ter efeito duradouro, porque você recebeu a técnica de um terapeuta. Se você deitar numa maca para receber quiropraxia, acupuntura ou osteopatia, você pode até melhorar, mas vai ser por 72 horas ou uma semana. Você vai precisar daquela sessão de novo e aquela sessão vai perder cada vez mais efeito à medida que você vai visitar aquele tratamento, aquele terapeuta, até o ponto de você perceber, pô, caramba, para ficar um pouquinho bem eu tenho que ir nele sempre, estou gastando dinheiro sempre e não estou melhorando, toda hora eu volto nele, entende? O paciente começa a perceber que ele não está tendo a coisa principal que a gente prega, que é a autonomia. Autonomia no tratamento da dor. O paciente ele precisa entender o que está acontecendo com ele para, a partir daí, tomar decisões para, a partir daí, começar a jornada de recuperação sem precisar do terapeuta. Ele já aprendeu tudo o que ele tem que fazer e ele não é mais dependente do cara que ele procurou para investir o cuidado da saúde dele. Então, tratamentos passivos têm essa definição. Tratamentos ativos, você participa. Recentemente eu atendi um paciente que foi indicado por um colega de profissão e a gente avaliou ele, percebeu um padrão de evitação absurdo, um padrão de medo e hipervigilância absurdo, um padrão de correção postural o tempo todo. Se você parar para me analisar aqui agora, você vai ver que eu estou sentado relaxado. Se eu ficar de lado para você aqui agora, você vai perceber que eu estou todo emborcado e com a cabeça projetada para frente. Eu não estou sentindo dor. Por que eu não estou sentindo dor? Porque a minha postura confortável é essa. Mas para esse paciente, o correto era fazer isso aqui, ó. Elegância o tempo todo. Ele nem encostava na cadeira do tão elegante que ele estava. Durante toda a consulta, ele se mantinha elegante o tempo todo. E a gente parou para conversar sobre isso. E a gente começou a fazer um teste de movimento, onde ele percebeu que, assim como eu, a postura adequada dele é a postura relaxada. Porque toda vez que ele fica ereto, ele sente mais dor. Então, você não precisa acreditar em nada do que eu estou falando, você só precisa testar em você. E se fizer sentido, se seu corpo gostar, se seu corpo te disser, pô, tá bom aqui, você acredita no que eu estou falando e segue o tratamento. Beleza, ele entendeu todo o processo, ele diminuiu o padrão de medo, a gente testou os movimentos dele, examinou ele fisicamente e explicou por A mais B, não estava acontecendo nada grave na coluna dele e o que ele precisava era fazer um tratamento assertivo durante 3 meses.
ele se tranquilizou. E até o padrão respiratório que ele chegou aqui na consulta mudou completamente durante a conversa com ele, durante a conversa. Durante a conversa, no final da consulta, na verdade, ele me perguntou assim, tá, mas a gente vai vir aqui, eu vou ficar vindo aqui para conversar ou para fazer exercício? Aí eu falei para ele, depende, como é que você tá agora? Você tá melhor? Pô, eu tô 70% melhor, eu tô achando que meus movimentos estão mais soltos. O que é que eu fiz com você? Não, você me explicou, exato. Eu fiz com você um processo de educação em neurociência da dor, desmistificando crenças sobre o que você pensava a respeito do seu problema e sobre o que você acreditava que teria ao longo do tempo, a sua projeção futura que era catastrófica. Eu fiz um processo de normalização do sistema nervoso e você se tranquilizou diante das minhas informações. Por causa da nossa conversa, seu cérebro produziu opioides endógenos. Seu cérebro gerou analgesia. Entende? Então, você vai ficar vindo aqui para fazer exercício se for necessário e para conversar se for necessário. Se no seu discurso eu identificar que alguma crença a respeito do problema que eu identifiquei que você tem é completamente irracional, completamente equivocada e não fundamentada em ciência, a gente vai sentar e vai conversar pelo tempo que for necessário. Agora, se eu identificar que tem algo errado no seu controle motor, no seu padrão de movimento, na sua rigidez, na sua experiência antecipatória para se mexer, porque você projeta que algo de errado vai acontecer, como você falou, né, vai dar merda. Se eu dobrar aqui, vai dar merda. E ele dobrou várias vezes e não deu merda. A gente vai fazer exercício de acordo com a sua necessidade. Ele, entendi, não fechou o plano de tratamento, foi embora e mandou uma mensagem para a recepção dizendo que estava procurando um fisioterapeuta e não um psicólogo. Nossa, como eu dei risada quando a Lei me mandou essa mensagem. Sabe por quê? Quem não reconhece, quem não sabe o que procura, não reconhece o que quando encontra. Esse paciente ele estava completamente desnorteado, desenganado por vários ortopedistas, passou por 2 fisioterapeutas que eu sei quem são, que são completamente desatualizados, colocam informação nocebo absurdamente nos pacientes que eu recebo deles. Crenças sobre como a postura certa é ereta, como não dobre a coluna, porque senão sua hérnia vai beliscar o nervo e você pode ficar tetraplégico. Vários pacientes que eu já peguei desses 2 caras aqui em Salvador que chegam aqui aterrorizados. E todo esse processo de conversa que fez ele melhorar 70% e se tranquilizar relacionado ao problema, não foi suficiente para modificar uma crença intermediária ou central que esse paciente tinha, onde ele não precisava de um psicólogo, mas ele precisava de um fisioterapeuta, porque para ele, a intervenção que ele precisa ter para melhorar é física e não psicológica, e não cognitiva funcional. Então, eu respirei e pensei assim, pô, isso está no meu controle? Não. Eu não tenho que convencer esse paciente a fazer meu tratamento. A propósito, ele é um perfil de paciente que dá pepino quando faz o tratamento. Existe um perfil de cliente que a gente atende, que a gente sabe exatamente. Ó, tem cliente que me paga 10 vezes mais do que o que esse cara me pagaria. E é 10 vezes mais tranquilo de lidar. Tem um cliente que tem predisposição para mudança. Tem cliente que já foi no Sírio-Libanês, que já foi no Einstein, já foi para os Estados Unidos procurar profissional, não melhorou e encontrou a nossa verdade dentro de uma rede social e fez sentido para a vida dele. E o cliente vem com extrema predisposição para mudança e disposto a escutar o que a gente tem para falar. Porque não só ele acreditou na nossa verdade, como ele também percebeu resultados de vários pacientes que a gente posta aqui. Então, existe um perfil de cliente que a gente não precisa brigar para ter. Tá no meu controle? Não. Tá tudo bem. Pode ser assim também. Um abraço, vá com Deus e melhore. Querendo ou não, no outro dia, o horário que eu ocupei para ele, esperando ele para fazer o tratamento, foi preenchido por um paciente incrível. Um paciente assim, absurdamente legal de se dar. Então, eu brinco com meus alunos que a gente está a um paciente do sucesso profissional, mas a gente não consegue identificar quem é esse paciente.
Por que a gente não consegue? Porque a gente não tem olhos treinados. Tem fisioterapeuta que acredita que os pacientes só precisam de correção biomecânica, correção de postura, fortalecimento, alongamento e treinamento do core. Quando nada disso está funcionando, eles acreditam que precisam de um estalo, de uma terapia manual, de uma quiropraxia e por aí vai. Eu tenho pena desses colegas, porque eles não fazem a mínima ideia do que os métodos científicos têm trazido para a nossa profissão. E por causa de colegas como esses, muita gente ainda acredita que fisioterapia não funciona. Mas eu falo para você o seguinte, 2020, 2024, 2029 a 2034, os próximos 5 a 10 anos, o fisioterapeuta ele vai ter o mesmo status do profissional médico hoje, de reconhecimento profissional e de reconhecimento financeiro. Acredite no que eu estou dizendo. Porque cada vez mais a sociedade está percebendo que na dor crônica, os métodos convencionais de ortopedia, de neurocirurgia, de anestesiologia, não estão melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Os pacientes eles estão entendendo que a saída está no entendimento do problema e na prescrição de exercícios terapêuticos. Beleza? Então, eu batei 2 itens com a cajadada só, né? Diferenciei tratamentos que funcionam para tratamentos que não funcionam. Diferenciei a dor como doença e a dor como sinal para que você alinhe expectativas sobre o que vai mudar inicialmente e sobre o que vai mudar posteriormente com o segmento do nosso tratamento. Beleza? E agora vamos para um tópico. Graças a Deus, Sandra. Lembro vagamente do seu caso, acho que você fez uma consulta ou 2 comigo, mas de fato você, na época que te avaliei, não tinha indicação de cirurgia, não. Eu brinco com meus pacientes aqui que, cara, se eu fosse seu amigo, se eu fosse seu irmão, seu primo, eu ia dizer, não faça cirurgia. E eu diria não faça cirurgia mesmo quando você tem indicação de cirurgia. Porque até quando o paciente tem indicação de cirurgia, existe a probabilidade do tratamento conservador tirar ele desse grupo que precisa de cirurgia. Quando a gente fala de dor lombar irradiada para a perna, dor cervical irradiada para o braço, a indicação de cirurgia é de 4% dos casos. 4% dos casos. É muito louco, né? Então, 96% melhoram com a fisioterapia bem feita, com anestesiologia, com bloqueio transforaminal epidural e medicação específica. E alguns precisam de psicoterapia junto, porque a dor já gerou uma severidade de sofrimento muito grande, de incapacidade muito grande, que repercutiu no comportamento, nas emoções e no psicológico do paciente, interferindo em graus de isolamento social, em graus de irritabilidade que atrapalham o relacionamento amoroso, o relacionamento familiar. E eu acho que a gente funciona muito bem se a gente tem um pilar de trabalho, relacionamento, sexo e lazer e espiritualidade ajustados, né? Quando qualquer problema, não só a dor crônica, mexe em algum dessas 5 esferas, nossa vida começa a descer ladeira abaixo, sabe? Então eu acredito muito nisso. Beleza, obrigado pelos comentários. Terceiro tópico, comorbidades associadas. Veja bem, pessoal, eu vou na mentoria, na próxima quinta-feira, apresentar um caso clínico de um paciente que tem 4 diagnósticos diferentes e que qualquer fisioterapeuta que não tenha treinamento adequado fica sem saber para onde ir com esse perfil de paciente. O que abordar primeiro, se existe algum fator que colabora para a melhora de todos os outros fatores. Vamos fazer uma interconexão agora aqui nas esferas da vida, né? A gente tem a esfera de relacionamento, tanto amoroso como familiar, a esfera pessoal, a esfera profissional, a esfera financeira e a esfera religiosa, né? Nessas 5 esferas, você está completamente desregulado em uma delas. Você tem sua vida espiritual bem resolvida, seu relacionamento está fluindo, mas dentro da sua família você tem uma relação de extremo atrito com sua irmã, beleza? Seu pessoal tá bem legal, seu financeiro tá bem legal, seu profissional tá decolando.
você não se sente pleno em nenhuma das outras 4 esferas. Sabe por quê? Porque o ser humano é catastrófico. O ser humano é treinado para ter um copo cheio pela metade e ver o copo meio vazio, não o copo meio cheio. Você vai se lascar para criar alternativas, para resolver o problema lá com sua irmã, ao invés de entender e valorizar o que você está fazendo de bom nas outras esferas. Mas olha uma outra ótica. Vamos supor que o que você quer que aconteça, de fato aconteça. A relação com sua irmã, por causa de um intermédio de seu marido ou de sua mãe, volta para os trilhos. Voltou para os trilhos. Você concorda comigo que aquele bloqueio que você tinha naquela esfera melhora o seu potencial em todas as outras esferas? Então, um paciente com duplas e triplas apresentações clínicas é isso aí. É essa analogia que eu acabei de fazer. Não adianta você ter olhos treinados para reconhecer uma hérnia de disco se seu olho não está treinado o suficiente para entender que esse cara pode ter uma síndrome dolorosa crônica também. Que esse cara pode estar com um comportamento de síndrome radicular, mas também ele tem um comportamento inconclusivo. Se você não tem esse olhar clínico para entender que o paciente quase nunca... Na verdade, a regra é vir dupla ou tripla apresentação. A regra não é vir um diagnóstico só, mas você é treinado para reconhecer um diagnóstico só. Então o paciente nunca vem sozinho, a dor nunca vem sozinha. Então eu vou apresentar na mentoria um caso extremamente complexo, com 4 diagnósticos, para dar um norte para os mentorados na quinta-feira. E eu estou falando disso porque existem comorbidades associadas que a gente precisa fazer uma análise de contexto, né? Estive umas 3 vezes com você me ajudou muito nos exercícios. Sigo com minha atividade física, reeducação alimentar e evito medicação. Maravilha, obrigado pelo feedback. Eu falo de uma análise de contexto porque às vezes o paciente está com dor crônica e ele tem diabetes. E ele tem obesidade. Só que ele acredita que a obesidade é o sobrepeso gerando carga na articulação. Não é isso. A obesidade gera um ambiente pró-nociceptivo no seu intestino e um ambiente pró-nociceptivo no seu cérebro, traduzindo de uma forma bem leiga, tá? Não é isso que eu vou falar, mas só para que você entenda didaticamente, é como se o seu intestino tivesse mais inflamado, com a permeabilidade da membrana alterado, e não fazendo a filtragem do que é nutriente e do que é tóxico. E aí o que é tóxico começa a circular na corrente sanguínea e impacta diretamente no processamento de dopamina e de serotonina, que o intestino é um dos maiores produtores, mais até que o cérebro. E aí o que acontece? No cérebro, a gente tem o aumento da produção de células gliais. E aí, esse ambiente que chamamos pró-nociceptivo, ele é um mediador de uma proteína específica chamada colecistoquinina. A colecistoquinina, ela lasca a sua corrente sanguínea e cria um padrão que a gente chama de DMN, Default Mode Network, ou rede de modo padrão, que é onde você automatiza todos os processos de reações ao longo do dia a dia, do cotidiano. E essa rede de modo padrão começa a reconhecer mais situações de ansiedade, mais situações de humor depressivo, mais situações de síndrome de pânico, só porque o que você come está inadequado. A água que você não bebe está inadequada, a quantidade de água você não está batendo por dia. Só porque você está numa condição de obesidade. Então, eu não quero que você caia numa cirurgia bariátrica para reduzir o peso, porque acredita que sua dor está sobrecarregando a zorra do seu joelho, a zorra da sua coluna. E isso não tem evidência. Pelo contrário, quando a gente faz densitometria óssea em pessoas magras, em pessoas obesas, a gente percebe que a estrutura musculoesquelética, a estrutura óssea do corpo, ela começa a se adaptar ao quão obeso esse paciente é. A estrutura do osso começa a se deformar para tolerar o peso daquele paciente. Então, basicamente, eu induziria vocês a pensarem, será que não é o contrário? Será que eu estou obeso e minha articulação está ficando mais robusta para aguentar meu peso? Isso é bom? Isso é realmente ruim? Se não é ruim, isso é bom até que ponto? Eu estou te dizendo
que não é por causa da carga na articulação. Por quê? Eu tenho pacientes em tratamento aqui que fizeram bariátrica e não melhoraram da dor na coluna. Com cirurgião ortopédico, com cirurgião bariátrico dizendo que a dor na coluna do cara era por causa da obesidade. Isso não tem fundamentação científica. A obesidade interfere no padrão do sistema nervoso para que esse padrão seja mais inflamatório. E aí a resposta do seu cérebro, com muita célula da glia, é pronoceptiva, facilitando com que você tenha mais dor. Mas não por causa da sobrecarga na articulação. Então, entender esse processo muda completamente o jogo, porque a partir do momento que você entende que sua articulação não está sobrecarregada, você se expõe mais ao exercício. À medida que você se expõe ao exercício, você ganha condicionamento físico, tem estresse metabólico, e aí seu cérebrozinho lá, ó, esse cara precisa combater a dor, porque ele está mexendo em mim demais. Ele começa a regular serotonina, dopamina, opioides endógenos, endocannabinoides, dimorfinas, TNF-alfa e várias substâncias que fazem regulação da dor. Então entender isso muda a chave para você dar o benefício da dúvida para o seu terapeuta, para o seu fisioterapeuta, para você realmente se encorajar a se expor ao movimento. E aí a exposição ao movimento vai gerar motivação, seu ânimo vai subir, quem sabe você já não começa uma dieta, se coloca em um ambiente de déficit calórico com auxílio do seu nutricionista, e aí você começa a regular o intestino. Olha a regulação serotoninérgica começando a acontecer e você começando a melhorar. Então todo esse processo é lindo, mas para chegar em cada etapa, você precisa ressignificar a crença. E para ressignificar a crença, você precisa falar para mim o que você acredita realmente, para eu ir, entre muitas aspas, comendo pelas suas beiradas. Eu não posso chegar aqui e falar para você, não é isso. Tá errado o jeito que você pensa. Porque você vai ter um backfire effect na hora, vai sair daqui e vai me chamar de maluco. Então eu vou te escutar, sem te interromper, por quanto tempo for necessário. Tem paciente que a gente passa 1h30, tem paciente que a gente passa 2 horas aqui, só escutando o paciente falar, resumindo o que ele fala, fazendo a linha do tempo dos acontecimentos e trazendo para ele o que faz sentido e o que não faz sentido, perguntando se ele concorda. Porque é muito com base no que o paciente acredita. Se o paciente acreditar que a hérnia de disco está beliscando o nervo, que ele vai comprimir e vai ficar tetra, meu amigo, lascou tudo. Lascou tudo, porque eu não vou conseguir expor esse paciente a nada, porque o ortopedista falou uma merda dessa para ele. O fisioterapeuta foi lá e confirmou. Se o cara acredita que a postura tá ruim e que ele tem que ficar assim o resto do dia, lascou tudo. Porque assim o resto do dia ele vai ter fadiga precoce generalizada, ampliação de campo receptivo, espalhamento de dor, disfunção de controle, disfunção de movimento, só porque disseram a postura certa é essa para ele. Então não vou conseguir trabalhar com você. Para vir aqui para meu tratamento, ou qualquer até para o tratamento domiciliar com os profissionais que a gente tem, você precisa estar aberto. Flexibilidade cognitiva, flexibilidade psicológica. Porque o que a gente vai falar para você vai de encontro a praticamente tudo que você aprendeu. Então ou você chama a gente de doido e não quer ver nem pintado de ouro, ou você realmente está com predisposição de mudança para pelo menos testar o que a gente tem para falar em seu corpo, para fazer em seu corpo, para dar uma chance de melhorar, né? Então, cuidado com o fator obesidade nesse aspecto aí. Eu sinto uma dor no ombro, o que você ensina? Marivânia Araújo. Busca no YouTube lá, tá, Marivânia? Caio César, dor no ombro. Tem 4 ou 5 vídeos com mais de 1 hora, onde eu destrincho os mecanismos atuais, segundo as pesquisas científicas, de tratamento da dor no ombro, tá? Vai lá no YouTube, bota lá Caio César e dor no ombro. Próximo tópico, desidratação. Gente, vocês sabiam que para cada 20 quilos de peso você precisa de 1 litro de água por dia? Eu, por exemplo, tenho 100 quilos. Eu preciso beber 5 litros de água por dia. Você entende? Entende esse processo? Você pesa quanto? Coloca aqui nos comentários quanto você pesa. Você bate a sua cota de água por dia? Não, eu sei que você não bate. É raridade bater. Quando a gente faz um inquérito hídrico com os pacientes, 99% não bate a cota de água por dia. O que é que acontece? Existem respostas orgânicas que são identificadas como subclínicas. O que quer dizer subclínica? Quer dizer que a alteração ela é forte o suficiente para gerar um sintoma, mas ela é muito fraca
para deflagrar uma alteração laboratorial no exame de sangue. Entende? Então, cara, não está acreditando? Então pense o seguinte, quantas vezes na sua vida inteira você se sentiu mal, foi para emergência, fez exame de sangue e o exame de sangue veio normal, mas você continuou se sentindo mal? Quantas vezes? Bota um foguetinho nos comentários se isso já aconteceu com você. É justamente isso que está acontecendo. Você está com dor de cabeça muito forte, mas essa dor de cabeça não é forte o suficiente para aumentar a proteína C reativa no exame de sangue, para aumentar a fosfocreatinoquinase no exame de sangue, ou para alterar algum marcador laboratorial. Você continua com dor de cabeça, mas seus exames estão normais. Você faz uma tomografia de crânio, não deflagrou nenhuma alteração lá. Mas você continua com dor de cabeça. É da sua cabeça? É mentira sua? Claro que não. Então existem coisas como a desidratação que são subclínicas. Você não bate a cota de água todos os dias há anos. Então o seu rim ele está em sobrecarga há muito tempo. E não adianta ir no nefro, fazer ultrassom de vias urinárias, fazer ultrassom de abdômen total para ver como é que está seu rim. Porque não vai ter alteração no exame de imagem. Não vai ter nenhuma ecogenicidade, nenhuma alteração compatível com o que você sente. Você está indisposta, está cansada, está com ciclo menstrual desregulado, não tem disposição para atividade física, alta irritabilidade, você não sabe o que é. Você só não bate a cota de água do seu corpo por dia. E para cada comorbidade que você tem no seu organismo, é mais um fator para o seu sistema nervoso se preocupar. O seu sistema nervoso tem que dar conta de controlar a dor quando ele está gastando energia para compensar o seu balanço hidroeletrolítico, porque você não bota água para dentro do sistema. Você sabe de quantos por cento de água seu corpo é feito? 70%. Você sabe quantos por cento de água é feito suas cartilagens, seus ligamentos, seus discos da coluna intervertebral? Quase em sua totalidade. E você ousa viver nesse ambiente sem beber água, velho. Sem beber água. Então, às vezes eu converso meia hora com um paciente aqui sobre o cálculo de hidratação para o peso dele. Porque é uma comorbidade a menos para o sistema nervoso se preocupar, e quanto menos comorbidade o sistema nervoso tiver, mais eficiente para controlar a dor ele se torna. Faz sentido? Se faz sentido, coloca um foguetinho nos comentários aí. Então, um outro fator que a gente vai conversar aqui por horas, privação de sono, completamente diferente de insônia. São 9h48, eu estou aqui com 2 softbox na minha cara com luz branca. O que é que essa luz, essa iluminação, o que é que a exposição às telas está fazendo com o meu sistema nervoso? Essas luzes artificiais estão incidindo na minha retina e indo para o núcleo supraquiasmático, que a gente tem lá no núcleo supraquiasmático uma célula chamada célula relógio, que é a célula clock. Basicamente, ela regula nosso ciclo circadiano, que é o horário de funcionamento de todo o nosso corpo humano, desde a era das cavernas, quando a gente acordava com o sol nascer e dormia com o pôr do sol. Hoje em dia, o pôr do sol cai, a gente inventou as luzes artificiais para expor a iluminação dos nossos olhos e desregulamos todo o nosso ciclo circadiano. E a pessoa que não dorme direito, ela tem déficit de atenção, déficit de memória, redução da imunidade, aumento da irritabilidade, aumento da facilitação descendente, redução redução da inibição descendente, ou seja, fica muito mais fácil sentir dor, fica muito mais difícil controlar a dor. E o campo que pode ser antinociceptivo, ele se torna pronoceptivo, só porque você tem privação de sono, porque tá rolando o feed da porra do Instagram, respondendo no WhatsApp depois de 8 horas da noite. Se expondo a uma live agora comigo. Inclusive, se você quiser dormir, você pode sair da live agora e ir dormir. Tá? A gravação vai ficar disponível para vocês amanhã. Tá? Então, uma outra coisa que a gente não para pensar é que, eu vou trabalhar durante a semana, eu vou acordar às 5 da manhã, mas final de semana eu não vou trabalhar. O que vai acontecer comigo? Eu vou dormir até mais tarde? Porra, a hora que você acorda
é um marco biológico na sua célula clock, que é quando seu olho abre para inibir a secreção de melatonina e se expor à luz natural, não artificial. Então existe um mensurador, existe uma coisa que mensura a intensidade da iluminação natural, que a gente chama de luxímetro. Luxímetro é um aplicativo gratuito que você pode abrir no seu celular, na Google Store, Light Meter. Eu tô abrindo aqui agora para você, ó. E ó, tá medindo 50 lux. A câmera tá captando aqui a intensidade da iluminação. A gente precisa cálculo, ó, 87, ó, coloquei aqui apontada para softbox, bateu 3.000 lux. Ou seja, eu tô acima de 100. Acima de 100, eu mando a informação para minha célula relógio lá, ó, bloqueia a melatonina. Para de fazer pressão do sono. Para de acumular adenosina lá. Para de lavar adenosina por causa do cansaço. É o que o meu luxímetro está dizendo aqui, 3.000 lux. Então, quando a gente está acima de 100 lux, para ler um livro, para ver em tela, para qualquer coisa, a gente inibe o sono. Quando a gente está num ambiente abaixo de 100 lux, por exemplo, eu estou apontando aqui para baixo da mesa onde está a sombra. A intensidade da luz está de 6 lux. Ou seja, nesse ambiente aqui, eu crio um espectro para que eu possa dormir melhor. Então, existe esse marco biológico de, independente de ser dia de semana ou final de semana, você acordar nos mesmos horários. E criar rituais, tanto para acordar quanto para dormir. Então, basicamente, caio. Acordo 4h15 da manhã, coloco uma oração no ouvido para escutar, enquanto eu preparo o meu pré-treino e me exponho à iluminação natural, que basicamente não está acontecendo nesse horário. Então, eu coloco um café para tomar, preto, aumento o número de cafeína, que vai lavar a pressão da adenosina no meu cérebro, para reduzir a minha percepção de cansaço. Subo na bike e vou pedalar 30, 37, 40 quilômetros. Volto do pedal, a iluminação natural está perfeita. Eu desço, vou fazer uma leitura de livro. Vou fazer uma leitura com a exposição ao sol, o sol batendo no meu corpo, para avisar, olha, tá na hora de acordar. Tá na hora de realmente ficar acordado. Porque quando eu volto, quando eu volto do pedal, o meu corpo ele quer fazer com que eu compense aquele ciclo de privação de sono por ter acordado muito cedo. Entende? E aí o que mais acontece aí? Eu criei esse ritual matinal e eu tenho um ritual para dormir também. Então eu me apego a memórias afetivas e cheiros que trazem memórias afetivas. Por exemplo, eu tenho uma experiência maravilhosa de quando eu me tornei consciente dos rituais que minha mãe fazia para eu dormir. Minha mãe me ninava e passava seiva de alfazema no meu pescoço. E às vezes Vick Vaporub no meu peito. Ó que louco! Essa memória afetiva é tão forte no meu córtex que toda vez que eu coloco seiva de alfazema aqui e coloco Vick Vaporub no meu peito, a combinação das duas fragrâncias me gera um relaxamento absurdo. E aí eu deito na cama completamente escuro e não uso a cama para nada que não seja sono e atividade sexual. Porque se eu deitar na cama para rolar o feed do Instagram, o que vai acontecer? O meu cérebro ele não vai fazer aprendizado associativo. Ele não vai entender que o ambiente da cama precisa estar pareado como se fosse um imã de geladeira a sono ou sexo. Ele vai entender que é hora de estudar, que é hora de acordar, que é hora de interagir. E você não vai conseguir dormir porque usa a cama para outras finalidades. Entende? A Viviane Santos brincou aí, né? Eu mandei todo mundo dormir, ela falou que ia ficar. Beleza, Viviane? Então, não dá para negligenciar esses aspectos. Hidratação, velho, alimentação, obesidade, privação de sono. Aí, ó que louco. Pacientes com dor crônica comumente são acompanhados por médicos que utilizam um espectro de medicação específica chamada antidepressivos. Outros utilizam um espectro de medicação chamado ansiolíticos. E aí tem um cara, um dos maiores pesquisadores do sono, Matt Walker, ele foi no podcast do Hilberman,
Quem não leu, quem não sabe quem é o Hilberman, o Hilberman, ele é um oftalmologista, neurocientista, professor de Stanford, que tem várias aulas gratuitas no YouTube. Quem não tem limitação da língua pode buscar lá, Hilberman Stanford no YouTube. Você vai assistir tipo uma aula em loco que aconteceu, os caras gravaram no YouTube e soltaram. E o Hilberman entrevistou o Matt Walker, e o Matt Walker simplesmente definiu a arquitetura do sono em ciclos específicos que começam às 11 horas da noite e terminam às 7 da manhã, na média. E a arquitetura é muito linda quando você consegue equilibrar sono profundo, sono REM, Rapid Eye Movement, onde os olhos realmente movem absurdamente rápido, para que o líquido cefalorraquidiano lave toda a percepção de esforço do dia, que vai acumulando por causa da adenosina, que a gente vai cansando ao longo do dia. Beleza? E aí, o que acontece nesse aspecto do sono? Quando eu falo sobre o Matt Walker e a arquitetura do sono, é que os pacientes, eles dormem quando usam antidepressivos e ansiolíticos. Só que a arquitetura do sono é completamente quebrada. Ela não faz o ciclo inteiro e volta. Ela simplesmente faz um ciclo ondulatório e não passa nem no ciclo inicial, nem no ciclo final. E aí o que acontece? Você dorme em sono superficial, sono leve, por horas, acorda sem nenhuma percepção de recuperação, sem prestar para nada. Caio, então o remédio não funciona? Não. Não é isso que Caio está dizendo aqui. Pelo amor de Deus. Não seja ignorante. Seguidor meu não é ignorante. Caio está dizendo aqui que você está fazendo uma escolha. Quando você usa a medicação porque tem incapacidade para criar um ritual para dormir, um ritual para acordar todos os dias no mesmo horário, não toma café acima das 15 horas, porque quando você toma café acima das 15 horas, a meia-vida do café é de 7 horas, então vai bater lá 22 horas com o café, a cafeína, anulando o receptor de adenosina, então tirando sua percepção de cansaço total. Aí você fala, Caio, mas eu tomo café e mesmo assim eu durmo bem. Mentira. Mentira, não existe ser humano noturno. Eu sou noturno. Não existe ser humano noturno. Nós nascemos para acordar de manhã e dormir à noite. Você está se adaptando a um ciclo completamente disfuncional e você só acha que está bem porque não foi submetido a um teste cognitivo. Porque os pacientes que são submetidos a testes cognitivos de atenção, de concentração e memória, têm pontuações baixíssimas comparadas a pessoas que realmente dormiram bem. Então para com essa historinha de que eu sou noturno porque não existe ser humano noturno. Você não é morcego, velho. Pelo amor de Deus. Então, quando a gente fala sobre o remédio quebrar a arquitetura do sono, não é que o remédio não funciona. É que você fez uma escolha. Eu não tenho habilidade de me comportar adequadamente para regular o meu sono, para controlar minha dor. Para regular meu sono, para aumentar minha saciedade, para eu não comer merda de noite. Para regular o meu sono, para eu não desregular a leptina, grelina e ficar com aquele ímpeto para ter compulsão alimentar e meter 2.000 calorias para dentro em menos de 1 hora. Como muita gente faz. Eu escolhi isso, então eu quero o caminho mais fácil. Eu quero a pílula mágica. O que vai acontecer? Você tem que aproveitar o boom da pílula mágica, que vai fazer você dormir mesmo que superficialmente, para começar a mudar comportamento. É a mesma coisa do ciclo de paciente que vai para ortopedista e fisioterapeuta. O cara toma a duodecadron, a diprospan, maravilhosa, melhor invenção da Big Pharma, corticosteroide, droga fenomenal. O paciente está em crise de coluna, toma uma injeçãozinha de diprospan, de duodecadron, meu Deus do céu, o cara sai parecendo um He-Man, herói, a maioria dos casos, sem dor nenhuma. E aí entende, não preciso mais da fisioterapia não. Vou tomar diprospan aqui até dizer chega. 3 semanas depois, o cara com a dor de novo. Crise novamente. Aí toma a diprospan já não dura mais 3 semanas, dura 2. E o efeito vai reduzindo, até que seu sistema nervoso começa a ficar refratário. E aí diprospan não funciona e você não aproveitou, o boom da medicação de corticosteroide para fazer o que realmente importava, que é a mudança de comportamento, que é a mudança de estilo de vida que é necessária para que você consiga o controle da dor. Literalmente, beleza? Trabalho há 14 anos em plantões noturnos e me adequei para ficar acordado à noite. E não sinto diferença ao dormir ao dia
e ficar tranquilo à noite. Pô, que maravilha, né? Se você não sente diferença, eu acredito que literalmente a conta vai chegar em algum momento, né? Como eu estava falando, né? Muitas pessoas se adaptam, não existe ser humano noturno. Eu acredito, assim, inclusive tenho pacientes médicos plantonistas que a gente fez negociações pesadas para que eles reduzissem o número de plantões, para que eles conseguissem tirar sobrecarga de trabalho e estresse e melhorar a qualidade do sono, né? O tratamento teve muito sucesso porque ele abriu mão de um dos 3 hospitais que trabalhava para ter mais qualidade de vida, né? Então, eu acredito que quem trabalha de plantão deve construir um plano, não é largue agora, não é tipo, meu Deus, não presta, meu Deus, não tem valor, meu Deus, você está lascando sua saúde, não é isso. Eu acredito que quem trabalha de regime de turno, médico plantonista, enfermeiro, fisioterapeuta, vigilante, enfim, precisa construir um plano de carreira para que esse processo seja temporário, porque a conta chega, literalmente a conta chega. Funciona bem para pessoas que não têm alternativa usar melatonina exógena, né? São os únicos casos que melatonina funciona, que é aquele cara que realmente chega de manhã, trabalha de 19 às 7 e cria um ambiente com isolamento acústico no seu quarto, com escuridão total, cortina blackout, e usa melatonina, que é a única situação que melatonina realmente tem eficiência terapêutica comprovada. E jet lag, né? Jet lag social, você saiu daqui para a China, saiu daqui para os Estados Unidos, fuso de 3, 4 horas, aí para regular o sono a melatonina funciona, mas para as pessoas que realmente já estão acostumadas e não estão nessas 2 condições, melatonina não funciona não. Então eu espero que esse processo aí seu seja temporário, porque eu acredito piamente que a conta vai chegar. Recomendo que você busque, né, o conteúdo do Matt Walker, né, e leia o livro também, Por que Nós Dormimos, A Ciência do Sono e do Sonho, que você vai tirar insights absurdos, tá? Mas vamos lá, seguindo. Então, pessoal, a gente precisa regular o sono de qualquer maneira, né? O sono é a única coisa que realmente melhora tudo na nossa vida. Tudo, literalmente. Minha bisavó, que tem 100 anos, ela fala, meu filho, toma noni. Ela diz que noni é uma fruta que funciona para qualquer coisa. Então eu falo, vó, tô com dor de estômago, toma noni. Vó, tô com dor de cabeça, toma noni. Então se tem alguma coisa que realmente funciona para tudo, é regulação do sono, né? Até sua capacidade de regulação emocional, seus níveis de ansiedade começam a melhorar. Falando de ansiedade, a ansiedade é o próximo fator. Mais uma vez, eu já falei da colcitoquinina no cérebro, um mediador de ansiedade. Quando você tem qualquer diagnóstico psicopatológico, como transtorno de ansiedade generalizada, já teve episódio de depressão, episódio de síndrome do pânico, você tem um drive que a gente considera barreira de recuperação. Porque o paciente que tem ansiedade, ele sofre com um processo de generalização, que é um processo inerente ao ser humano. Se eu travei a coluna, ou travei a cervical, pegando um peso, pegando meu filho no colo, tirando a mala do carro, eu tenho uma generalização absurda de que qualquer coisa que simule o movimento que eu fiz vai ser lesivo. Qualquer peso que eu pegue vai ser lesivo. Mas a gente não para pensar que a gente já fez isso várias vezes e não travou. Uma hora travou, ok, mas a gente já fez várias vezes e não travou. O que é que estava diferente no seu contexto? No macro, que agora você travou? Pô, realmente eu estava sobrecarregado no trabalho, realmente meu colega se afastou do trabalho e eu assumi a minha função e a função dele, estou me sentindo sobrecarregado. Não, realmente eu estava muito estressado, briguei com minha esposa, estou com dificuldade no trabalho. Então o paciente tem que dar um passo atrás. O paciente tem que dar um passo atrás para entender o que realmente está acontecendo. Porque pegar uma mala de um carro não é motivo para você travar. Se você travou, é porque já tinha alguma coisa errada. É porque você já estava com alguma rigidez de movimento, já estava difícil se vestir, calçar um sapato, dobrar a coluna para escovar o dente. Você já estava sentindo dor quando espirra, quando tosse. E você foi negligenciando, usando corticoide, tomando analgésico simples, porque você não tem tempo para se cuidar, né? Então o custo da prevenção é muito menor do que o custo do reparo, tá? Então, essa generalização que acontece, ela precisa ser combatida com educação, com processos cognitivos, com conversa. A gente precisa fazer o paciente entender que a dor tem que ter sentido para ele. Tem que ter sentido que ele já fez isso várias vezes e não travou. E dessa vez ele travou porque algo estava acontecendo ao redor.
ambiente, contexto e por aí vai. E quando isso tem sentido, o paciente cria um pilar que a gente chama de pilar aberto, que é um dos pilares da flexibilidade psicológica, proposta por Steven Hayes, da terapia de aceitação e compromisso. Quando ele entra nesse pilar aberto, ele tem predisposição para mudança. Então, muitas sugestões do que você vai dar para ele ali, depois do making sense of pain, depois que a dor teve sentido para ele, vai fazer com que ele venha ter uma resposta de adesão ao seu tratamento muito maior do que quando a dor não tem sentido para ele. Entende? Ah, mas o neurocirurgião disse que minha hérnia está beliscando o nervo e que eu não posso dobrar para frente. E aí você fala, não, pode dobrar para frente, porque dobrando para frente você vai se recuperar. Você está combatendo a crença de vez. Você não está comendo pelas beiradas. Para ele não faz sentido. Se não faz sentido, a chance dele fazer é muito menor. Faz sentido? Então, às vezes, tem pesquisa, por exemplo, que fala que mais de 50% dos pacientes não tomam a medicação como o médico prescreve. Por que você, ilustre fisioterapeuta, acha que o paciente vai fazer o movimento do jeito que você mandou? Então, se você não criou esse ambiente para gerar uma conexão humana, para a dor ter sentido para o paciente, para ele gerar aliança terapêutica, né? Um outro fator muito importante é a rigidez. Caio, como assim rigidez? Bom, eu tô aqui sentado. Se eu levantar e dobrar para frente e tiver alguma dificuldade, eu tenho algum grau de rigidez. Então, basicamente, eu vou levantar e vou dobrar para frente. Não tive nenhuma dificuldade. Vou dobrar para trás. Não tive nenhuma dificuldade. Vou dobrar para o lado. Vou dobrar para o outro. Vou inclinar. Vou inclinar. Vou rodar. Aparentemente, meus movimentos, eles estão livres, completos e indolores. E aí eu desafio cada um de vocês a fazer esses 6 movimentos que eu acabei de executar relacionados à coluna lombar. E se você achar algum deles estranho, você tem um fator de rigidez aí. Eu desafio vocês também a fazer 8 movimentos da coluna cervical. Rodar para um lado, rodar para o outro, inclinar para um lado, inclinar para o outro, fazer a projeção anterior da cabeça, fazer a projeção posterior da cabeça, olhar para baixo, olhar para cima. Eu não senti nenhum desconforto em nenhum dos 8 movimentos cervicais. Provavelmente a minha cervical está livre, completa e indolor. Meu ombro, eu posso esticar o braço máximo, eu posso jogar o braço lá atrás, mulher aí, movimento de pegar no sutiã, e ver se eu tenho alguma dificuldade para rodar os 2 braços. Então, basicamente, eu não tenho nenhuma dificuldade. Quadril tem teste, joelho tem teste, tornozelo tem teste, cotovelo tem teste, punho tem teste, dedo tem teste, ATM tem teste, base de crânio tem teste. Então, baseado no padrão de movimento, nós, fisioterapeutas musculoesqueléticos, conseguimos detectar padrões de rigidez. E baseado nesses padrões de rigidez, a gente pode evitar uma crise de coluna. Entende? Então, esse é um fator crucial, porque é uma coisa que dá para mensurar, você vê a amplitude de movimento, e aí, inicialmente, fisioterapeutas destreinados vão acreditar o quê? Você está encurtado, você não consegue dobrar, sua musculatura está encurtada, logo vamos prescrever alongamento. Porém, as evidências mostram que alongamento não tem indicação para dor, somente para encurtamento. Então, quando o paciente não dobrar ou não executar algum movimento, a última coisa que você tem que desconfiar é alongamento. Você precisa desconfiar primeiro de rigidez articular. Descartou rigidez articular, você desconfia de tensão neural adversa. Existem testes com grande acurácia diagnóstica para evidenciar uma tensão anormal de um nervo cervical que vai para o braço ou lombar que vai para as pernas, né? Então, tudo isso a gente precisa entender na questão da rigidez. Controle de movimento. Sabe aquele paciente que você bota ele para sentar, levantar da cadeira e durante o sentar ele despenca? Pronto. A gente diz que o movimento desse paciente ele não tem creeping, que seria fluência, beleza? Então, o peso do corpo, o esforço é tão grande que ele não consegue controlar o movimento a partir do esforço muscular. O esforço é sobrenatural para aquele paciente, ele vive despencando.
Então, a falta de controle de movimento também é um fator de risco para dor, porque muitas vezes o paciente está tendo risco de queda por não ter movement control. Então, são coisas que a gente precisa conversar. Em relação à postura ereta e elegante, conversei com você já no início da live, né? Não existe postura ruim, postura boa nem postura ruim. Não tem a postura certa. A postura certa é a definição de postura é a posição de máximo conforto com mínimo gasto energético. Então aqui eu não estou fazendo esforço nenhum para ficar aqui. Mas se eu ficar aqui elegante porque estou me posicionando profissionalmente perante a minha audiência, o tempo todo, durante 1h30 de live, eu estou aqui me posicionando diante de vocês. Então eu estou usando a minha linguagem corporal, a minha comunicação para proporcionar vários gatilhos mentais de autoridades em vocês. Beleza? Só que no final do dia, eu vou estar com dor cervical, vou estar com dor torácica, porque a minha musculatura ela não foi preparada para ficar assim. Então ela vai fadigar. E a fadiga gera ampliação de campo receptivo, que gera espalhamento da dor. E às vezes o paciente, de tanto ficar assim ereto, para de frequentar determinadas angulações de segmentos da coluna vertebral, gerando disfunções de controle. Então é um grande problema quando você fica ereto o tempo todo achando que corrigir a postura é um caminho para solucionar o seu problema. Para o seu caso pode até ser, mas é raríssimo. Eu geralmente recomendo que você assuma essas posturas extremamente elegantes em cenários de posicionamento profissional, fechamento de contrato, reunião de negócios, uma reunião com seu sócio, funcionário, chefe, mas depois desarma, relaxa. Não precisa gastar tanta energia, ter tanto esforço muscular para ficar na postura elegante. Isso não tem evidência. Então, o paciente ele precisa de entendimento sobre o que está acontecendo e ele precisa de ressignificação das crenças comuns que vão ser explicadas para esse paciente. Quais são as mais comuns? A primeira, biomecânica errada. Você agacha e seu joelho entra. Você tem valgo dinâmico. Você levanta o braço, sua escápula se mexe errado, você tem discinese escapular. Você levanta o pescoço, você tem movimento aberrante porque você desvia o pescoço para levantar, sua cabeça é torta. Tudo isso gera uma crença de ineficiência corporal, de fragilidade corporal e o senso de que um paciente precisa ter cautela para se mexer. Quando você se mexe com cautela, o que é que acontece? Você aumenta a rigidez por não frequentar ângulos de movimento por causa do medo, por causa de informações que foram passadas para você. Também não tem sustentação científica. Existem pacientes que têm a biomecânica extremamente atlética e mesmo assim tem dor, tá bom? Outra crença comum, existe algo inflamado. Na dor crônica, o que está inflamado é o cérebro. O lugar que dói, a lombar, o joelho, o quadril, não tem nada inflamado. Nada. A não ser que você tenha uma doença reumática confirmada por exame de sangue. Lúpus, artrite reumatoide e por aí. Beleza? Fora isso, não tem nada inflamado aí. Afinal, você já tomou vários anti-inflamatórios e melhorava paliativamente e depois sua dor voltava. Se realmente fosse uma dor química inflamatória, você ia tomar 7 dias de inflamatório e você ia ficar voando, tá? Uma outra crença comum, seu nervo está comprimido. Existe essa situação, ela acontece, mas é em menos de 4% dos casos. Olha, esse ano a gente já está em junho, a gente está finalizando o primeiro semestre agora, e eu não me lembro de um paciente que eu atendi aqui que estivesse com o nervo ciático realmente comprimido. E a maioria deles chega com essa impressão. Olha aqui, ó, sua hérnia está batendo no nervo, tá vendo aqui a ressonância, está comprimindo seu nervo, por isso que sua dor está descendo na perna. Só que o teste que evidencia se a sua dor vem de um nervo comprimido é o teste de Lazegue, ou a manobra de Slump, onde você deita de barriga para cima e levanta a perna reta com auxílio do terapeuta, ou adaptado sem auxílio do terapeuta, e a sua perna não sobe mais que 30, 35 graus. Você começa a sentir uma dor excruciante por botar tensão no nervo e aí não consegue levantar a perna. Ainda que você tenha esse teste positivo, existe a possibilidade de você ser submetido a testes mecânicos nesse tipo de fisioterapia e esses testes mecânicos permitirem com que sua perna seja elevada, entende? Então a gente precisa entender que às vezes o paciente pode ter um teste positivo, mas mesmo com teste positivo, nós, na fisioterapia musculoesquelética, conseguimos negativá-los.
Uma outra crença muito comum. Eu estou sem dor, logo estou melhor, vou me dar alta, não preciso mais do tratamento. Por que que isso é importante, pessoal? Você lembra de tudo que a gente conversou desde o início da live, onde eu te expliquei que a dor é apenas um sinal? Bom, não vou repetir tudo aquilo, mas basicamente eu quero que você entenda que às vezes a sua dor vai melhorar e você não está pronto para alta. Porque para te dar alta, eu preciso te colocar no nível de condicionamento dentro da fisioterapia maior do que quando você chegou. Porque se eu te devolver no mesmo nível de condicionamento para a mesma demanda de dia a dia que você tem, seja de prática esportiva ou rotina de trabalho ou rotina de atividades funcionais em casa, do lar, você vai voltar a ter recidiva muito rápido. Então, às vezes, por exemplo, a gente propõe um tratamento de exemplo, tá? 3 meses para um paciente. No segundo mês, o paciente está com 10% de dor. Chegou aqui com dor 100%, está com 10%. O paciente se dá alta. Porque aquele 10% de dor, para ele, não é suficiente para buscar um tratamento. E aí ele abandona o terceiro mês. Não vem mais. Só que o terceiro mês seria crucial, não só para a tentativa de zerar a dor, porque tem dor que não zera, tá? A metade dos pacientes não vai zerar a dor. Vai aumentar a qualidade de vida, reduzir a dor, mas não vai zerar. A outra metade realmente zera. Então, probabilisticamente falando. Então, existem pacientes que vêm com a projeção, quero zerar a dor, mas eu já alinho logo expectativa. Pode ser que não zere. Pode ser que eu aumente sua qualidade de vida e devolva você para a função que você não está fazendo. E você diminua alguma coisa da sua dor, mas pode ser que não zere. Tá bom para você se for assim? Se estiver bom, eu trato. Se ela quiser zerar, eu abandono na mesma hora. Beleza? Abandono na mesma hora. Então, a gente precisa alinhar essa expectativa. Nesse terceiro mês que ela ia faltar, era onde a gente ia exacerbar os testes funcionais para colocar ela no nível de condicionamento prévio para evitar recidiva. Então, o paciente que se dá alta, a chance de recidiva é altíssima. E aí existe um grande lance, né? Porque um paciente com dor crônica, ele pode apresentar 18 diagnósticos completamente diferentes. E aí quando ele vem e a gente propõe um tratamento de 3 meses para um diagnóstico que a gente encontrou, e ele não faz o tratamento até o final e tem uma recidiva, a recidiva pode fazer com que esse paciente mude de diagnóstico. E se esse paciente mudar de diagnóstico, aquele tratamento não vai durar mais ao mesmo tempo. Vai aumentar. Consequentemente, o investimento financeiro vai ser maior. Então, é literalmente uma burrada acreditar, porque estou melhor da dor, vou me dar alta e não vou seguir o tratamento até o final. Infelizmente, isso acontece e a gente precisa conversar sobre isso para trazer à tona essa questão. Agora, os últimos pontos, tá? Para a gente ir dormir tranquilo e consciente. Bom, muita gente não acredita mais. Como que eu posso falar isso? Muita gente não acredita mais. A percepção de esforço ou recompensa baixa é um dos maiores fatores de risco para dor crônica na coluna vertebral. Então, o que é isso, Caio? Se eu estou num trabalho que eu acredito que eu me dou muito, mas minha recompensa de reconhecimento profissional é baixa, não precisa ser baixa, tá? Todo mundo pode achar que você é reconhecido profissionalmente, mas você não acha. Então a gente tem um desequilíbrio na balança de esforço ou recompensa. Você se doa muito, mas você acha que a recompensa de reconhecimento é baixa. Você tem fator de risco para dor. Ou a recompensa financeira é baixa. Você tem fator de risco para dor. Ou você se doa muito dentro do seu relacionamento amoroso e a recompensa é baixa. Para você, não precisa ser baixa. A outra pessoa pode achar que está se doando 200% para você, mas você acha que a entrega dela não é compatível com o que você entrega. Automaticamente você tem fator de risco para dor. Se você é casado, você tem mais fator de risco para dor do que solteiro. Então, a gente não sabe qual é o mecanismo, a gente só sabe que é um dado que foi encontrado no perfil de pacientes que tinham dor crônica, comparado com as pessoas que não tinham. Então, houve uma forte associação entre esse desequilíbrio de esforço-recompensa versus essa questão de relacionamento, né, de doação e entrega, e por aí vai.
Relacionado à atividade sexual, né? Quando a gente tem redução da frequência da atividade sexual, a gente interfere absurdamente na liberação neuroendócrina do organismo. E isso pode te colocar num espectro pronoceptivo e fazer com que você tenha mais dor. Então, literalmente, aquela propaganda do Boston Medical Group, sexo é vida, valorize, faça com proteção, porque uma rotina de atividade sexual ajuda você a liberar várias substâncias que controlam a dor. Inclusive, é uma estratégia que eu utilizo com meus pacientes que têm medo do movimento. Eu questiono logo abruptamente a atividade sexual. Porque às vezes o paciente, mesmo com dor na atividade sexual, ao ser educado que aquela atividade sexual vai fazer com que ele gere analgesia a longo prazo, ele começa a quebrar o padrão de evitação e ir para um padrão de enfrentamento. E aí esse padrão de enfrentamento ajuda ele em vários outros aspectos do tratamento, né? Então a atividade sexual é uma coisa que a gente realmente incentiva nos pacientes que têm dor crônica. Um dos últimos tópicos, lazer. Quando você pensa sobre lazer, você geralmente está com quem? Com sua esposa, com seu marido, com seu filho, não é isso? Há quanto tempo você tem filho? Ah, eu tenho filho há 15 anos, beleza. Há quanto tempo você é casada? Ah, eu estou casado há 20 anos. Ok. Antes de conhecer sua esposa, seu marido e ter seu filho, você tinha uma vida, correto? Lá, naquele ponto no tempo onde você ainda não tinha uma família constituída, prole constituída, quais eram suas atividades de lazer individual? Ah, eu gostava disso, disso, daquilo. Você ainda faz isso e aquilo? Não. Pois é, volte a fazer. Por quê? Dentro de uma relação, as pessoas têm papéis. Dentro do seio familiar, as pessoas têm papéis. Só que esses papéis funcionam em conjunto e também funcionam individualmente. O que é que acontece na maioria das pessoas que têm dor crônica ou qualquer outro problema orgânico? Essas pessoas, elas começam a omitir a sua vida individual em detrimento do casal, em detrimento da família. Então você vai pegar aquela senhorinha que largou a faculdade e abandonou a profissão para criar 3 filhos enquanto o marido trabalhava na rua. Entende? E aí, essa pessoa, ela vive para os outros. Ela esqueceu de viver para ela. E ela não entende a ambivalência e o significado de que viver para ela não significa egoísmo e não anula o papel de viver para outrem. Beleza? Isso é muito forte. E quando você incentiva isso, você vê uma mudança absurda no sorriso do seu paciente. O seu paciente começa a ressignificar o seu papel na vida. E ele começa a entender que precisa de momentos sozinhos. Por exemplo, amanhã tem Fonte Nova, velho. Amanhã é Bahia e Vasco. Eu tô lá, chovendo ou não chovendo, com garganta lascada ou não lascada, eu tô lá. Porque o meu momento de lazer é ir à Fonte Nova e assistir o Bahia jogar. O Bahia bem, o Bahia não bem. Ah, você só tá indo por causa do Grupo City. Mentira. Mentira que eu tava lá no hexagonal final da Série C, onde o Bahia não ia nem... Enfim, eu tava lá, viu? Então não é modinha porque Grupo City chegou, não. Então, quinta-feira de noite tem o Baba com meus amigos de infância. Acabou, tem o Baba. É meu momento de lazer individual. Paralelo a isso, eu tenho um momento de lazer com noiva, com mãe, enfim, com a família. Beleza? Então, eu tenho um papel individual enquanto ser humano que, se for anulado, eu vou me colocando para escanteio e a grande chance da balança de desequilíbrio-recompensa começar a acontecer. Eu estou me doando demais para a família, para o filho, para a esposa e estou me anulando. E não acho que a doação que ela me dá é suficiente para o que eu entrego. É claro, porque ela está vivendo a vida dela individual junto com a vida dela de casal, sem uma anular a outra. E você está vivendo só a sua vida de casal, só a sua vida de família e não encontra momento de lazer individual. Quando você começa a mexer nisso, você vai entrar numa seara que o paciente pode ter... alguns falam em liberação somatoemocional, né? O paciente pode até chorar durante a consulta. E aí você faz o quê? Você acolhe o paciente, você mostra, olha nos olhos do paciente e fala que entende o paciente
e começa a questionar o que é que ele pode fazer para mudar, se ele quer pensar sobre isso, se ele quer falar mais alguma coisa, mas dizer propriamente dito que na pele do paciente talvez você não soubesse o que fazer. Que eu só sou um guia para encontrar a luz no fim do túnel da sua jornada de aumentar sua vida. Porque quando aumentar a vida de um paciente com dor crônica é muito mais fácil do que reduzir a dor dele. Então a gente precisa virar a chave para olhar por essa ótica. Um último tópico seria espiritualidade. Você tem práticas espirituais ou religiosas, você segue alguma religião, você tem algum tipo de doutrinamento religioso com Deus, você acha que isso é importante para você? E isso é muito... Você tem que ter muita cautela para falar isso. Porque às vezes a gente não pode entrar nessa seara. Porque a gente não... A ideia aqui não é impor o que você acredita ao paciente. A ideia aqui é refletir sobre as diversas esferas da vida que, para o paciente, independente do que você acredita, amigo, você pode ser muçulmano, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser umbandista, não importa. O que importa é o que o paciente acredita. Se fizer sentido para o paciente entender que a esfera espiritual dele está desregulada, um esforço de 10% que ele coloque na energia dele para frequentar mais a esfera religiosa dele vai ter impacto em todas as esferas. Ou seja, está aumentando o nível de felicidade. E é uma coisa muito importante. A gente está na pós-graduação de Neurociência e Comportamento e a gente teve aula há 3 semanas atrás com o Tal Ben-Shahar, que é um cara que direciona a vida acadêmica dele a estudos neurocientíficos relacionados à felicidade, né? A percepção de que as pessoas têm de felicidade. E é impressionante quando você começa a ter uma abordagem enativa, quando você começa a ter uma abordagem centrada na pessoa, ao invés do diagnóstico, a gente sente absurdamente a percepção de que o paciente tem sua vida aumentada, sua felicidade aumentada, a dor ainda está lá, mas o significado dela na vida do paciente é muito pequeno, beleza? Então, para fazer tudo isso, existem estratégias, existem passo a passo. E a oportunidade que você tem de aprender comigo cada uma dessas estratégias encerra agora dia 27 de junho. Faltam 2 dias para você entrar na formação de Expert ou na mentoria Expert com desconto. Então corre no direct, fala comigo, acesse conteúdo programático e se matricula. Porque lá dentro eu vou te ensinar como a gente faz isso etapa por etapa. Melhor do que te ensinar, você vai me ver fazendo em pacientes crônicos reais. E aí a chave vai virar e o seu aprendizado vai ser muito mais acelerado. Beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje. Passamos muito tempo aqui, meu Deus do céu, cacete! Ó o chileno na área aí, tá confuso o horário aí, meu chileno. Um abraço, meu querido. Galera, um abraço, movimento é vida, vamos para a próxima. Caixinha de perguntas nos stories, amanhã ao longo do dia de consultório eu respondo a cada um de vocês, beleza? Se você acha que essa live merece ser escutada por algum profissional da fisioterapia ou por alguma pessoa que sofre com dor crônica, senta um dedo no aviãozinho aqui embaixo, ó, e encaminha essa live para pessoas que precisam ouvir. Grande abraço, movimento é vida.